Bem-vindos agora à continuação da aula de regra de 3. Nós vamos analisar a regra de 3 composta. O que seria a regra de 3 composta? É quando eu tenho mais de duas grandezas. No geral, nós vamos... quase todos os exercícios serão para 3 grandezas, mas podem ser mais, e a técnica que você aprender, aplique para quantas forem e você conseguirá resolver. O que eu vou ensinar para vocês aqui é uma técnica muito prática que eu particularmente acho muito lógica. É muito lógico para mim entender o problema com regra de 3 dessa forma. Eu vou trazer um problema e a gente vai de novo chegar na teoria por meio de uma análise lógica do problema. Acompanha comigo, ó. 20 pintores, então, sei lá, você tem uma mansão, você vai pintar sua mansão e você precisa de 20 pintores. 20 pintores, trabalhando 6 horas por dia, eles vão pintar um edifício lá em 4 dias. Então, 20 pintores, 6 horas por dia, 4 dias. Quantos dias serão necessários para que 6 pintores, então aumentei a quantidade de pintor, trabalhando 8 horas por dia, mais horas, pintem o mesmo edifício? Pessoal, você tem que entender o seguinte, olha só. Na verdade, a quantidade de pintor diminuiu, né? Eu falei que aumentou, mas diminuiu. Eu tinha 20 pintores, foi para 6. A quantidade de horas aumentou, foi de 6 para 8. Quantos dias eu vou demorar? E aí vamos supor que você é o dono da empresa que presta serviço ou a pessoa que vai contratar e te oferecem esses dois planos. E você não sabe calcular. Então, olha só, você poderia tomar uma decisão, não seja a decisão que otimiza economicamente a sua situação. Então, saber uma regra de 3 composta, você consegue rapidinho, monta, resolve e toma uma decisão que será economicamente otimizada para sua empresa, para o seu edifício. Então, eu montei uma tabelinha para a gente analisar isso. Ó. Quantidade de pintor, quantidade de horas trabalhadas e o tempo. Na primeira situação, então a gente tem a primeira situação aqui, ó, são 20 pintores trabalhando 6 horas, demoram 4 dias. Aí eu diminuí a quantidade de pintores, foi para 6 pintores, só que eu aumentei a quantidade de horas. A quantidade de horas aumentou. E o tempo? Como que isso aqui vai ser? Bom, aí eu vou passar aqui para vocês uma relação muito intuitiva. Vai ser da seguinte forma. Como é que você faz isso? Bom, vai ser o que está escrito aqui em roxo. Nós vamos reduzir todas as grandezas da primeira opção, porque assim, de dados que eu tenho completo, é da primeira situação. A segunda é o que eu vou avaliar com ponto de interrogação aqui no tempo. Mas a primeira que eu tenho todos os dados, eu vou reduzir para uma unidade. Então, reduz as grandezas para uma unidade e vê o correspondente da grandeza avaliada. O que eu quero dizer com isso? Eu vou levar todo mundo aqui para 1, ó. O máximo que eu puder para 1. E a hora que eu fizer isso, eu vou descobrir, o que eu quero descobrir de verdade é o seguinte. Se eu tivesse um pintor trabalhando 1 hora, quantos dias ele demoraria? E aí eu uso a lógica do seguinte, bom, então se eu tenho mais pintores, eu demoro menos dias. Se eu tenho mais horas, eu demoro menos dias. Você entendeu? Olha só como que é lógico. Eu quero saber o quanto que um pintor trabalhando 1 hora por dia, demora em dias. Aí vamos supor que de um pintor, eu fui para 20. Quer dizer que eu aumentei em 20 vezes a minha quantidade de mão de obra de trabalho. Quer dizer que o tempo tem que diminuir em 20 vezes. Aí eu dividiria por 20. Se eu tenho 1 hora aqui de trabalho, e eu estou trabalhando agora 6 horas. Quer dizer que eu estou trabalhando 6 vezes mais, ou seja, o tempo tem que ser 6 vezes menos, ou seja, dividir por 3. Entendeu? A lógica é muito intuitivo. Veja quantos dias demora uma pessoa pintando 1 hora. Ou seja, 20 pessoas será 20 vezes mais mão de obra, 20 vezes menos dias. De 1 hora para 6 horas de trabalho será 6 vezes mais trabalho. Ou seja, 6 vezes menos dias. E aí, uma vez que você saiba quanto que uma pessoa ou um trabalhador demora em 1 hora, você vem fazendo a lógica oposta para descobrir a quantidade de dias que 6 demorariam trabalhando 8 horas. Entendeu? Então, é assim que a gente vai fazer. Se eu olhar para a primeira relação, eu tenho 20 pintores, 6 horas, 4 dias. Aí eu quero descobrir o seguinte, veja só. Se 20 pintores trabalhando 6 horas demoram 4 dias, você concorda que se eu diminuir a quantidade de horas de 6 para 1, eu demoro 6 vezes mais dias?
Eu tenho os mesmos 20 pintores, ó, olha a lógica. Os mesmos 20 pintores, ao invés de trabalhar 6 horas, vão trabalhar 1 hora. Então vão trabalhar 6 vezes menos. Quantos dias eu vou demorar? 6 vezes mais. Então, se eu divido as 6 horas por 6, a quantidade de dias tem que aumentar 6 vezes mais. Se agora eu não tenho mais 20 pintores, eu tenho um pintor. Ora, se agora eu não tenho mais 20 pintores, eu tenho um pintor, quer dizer que a quantidade de dias vai ser 20 vezes menor. Então, mais dias. Menor não, maior, né? 20 dias vezes o tanto que eu já demoraria. 20 vezes a mais, que representa o sinal de vezes. Então, se você fizer essa conta, um pintor trabalhando 1 hora vai demorar 4 vezes 6 vezes 20. Você faz 4 vezes 6, 24, vezes 2 dá 48, com 0,480. Quer dizer que um pintor trabalhando 1 hora por dia demora 480 dias. Se eu sei isso, agora eu venho fazendo o raciocínio inverso. Ó. Então, quer dizer que se um pintor trabalhando 1 hora demora 480 dias, 6 pintores vai demorar 6 vezes menos, certo? Então, ó, um pintor demora 1 hora, um pintor trabalhando 1 hora demora 480 dias. 6 pintores, opa, estão em 6 pessoas a mais, quer dizer que demorará 6 dias a menos. Então, 480 dividido por 6. 480 dividido por 6. Agora, se esses 6 pintores, ao invés de trabalhar 1 hora, trabalhar 8 horas, opa, eu vou fazer 8 vezes mais rápido. Então, será quantidade de dias 8 vezes menor. Então, isso aqui é a mesma coisa que pegar o 480, que era o ter reduzido para uma unidade de todo mundo, e dividir por 6, depois dividir por 8, ou seja, dividir por 6 vezes 8, que é 48. 10. 10 o quê? 10 dias. Se de 20 pintores eu desço para 6 e de 6 horas eu subo para 8, eu vou demorar 10 dias. É assim que a gente faz. Entendeu a lógica? É uma lógica muito intuitiva. Eu vejo quanto que um pintor trabalhando 1 hora demora 480 dias. Aí eu vou agora... Isso aqui é o reduzir uma unidade à primeira linha, em que você tem todos os dados. Aí depois você desce para a segunda linha, em que você está faltando dado, e vai usando o raciocínio. Então agora se eu fizer 6 vezes mais pintores, então quer dizer, olha na lógica, o tempo tem que ser 6 vezes menor, então divido por 6. Agora eu tenho 8 horas de trabalho ao invés de 1, então o tempo de dias tem que ser dividido por 8. E aí a gente chega. Então, vamos aplicar isso aqui num exercício. A gente vai resolver sempre assim. Eu acho uma forma muito prática, ao invés de ficar enfiando teoria em cima de vocês. Eu sempre fiz assim, sempre farei assim, e é uma forma muito prática de raciocínio lógico, tá? Vamos lá. 4 trabalhadores colhem 200 caixas iguais de laranja em 5 dias. Aí quer saber quantas caixas iguais a essa, que era 200, serão colhidas em 3 dias, então a quantidade de dias diminuiu, por 6 trabalhadores ao invés de 4, no mesmo ritmo de colheita. Então, vamos montar o que a gente tem aqui nas linhas, que eu sei é o seguinte, ó. 4 trabalhadores trabalhando 5 dias, então 5D, vão colher 200 caixas, certo? Aí o que ele me fala é o seguinte, se serão 6 trabalhadores trabalhando 3 dias, quantas caixas eles vão colher? O que eu quero saber, pessoal, olha só, vou reduzir a uma unidade. Vou reduzir a uma unidade quem? Eu quero saber o seguinte, se 4 trabalhadores trabalhando 5 dias colhem 200 caixas, quanto que um trabalhador trabalhando 1 dia colherá de caixas? Aí eu sei que, se eu descobrir para um trabalhador 1 dia, 6 trabalhadores vai ser 6 vezes mais caixa. E 3 dias ao invés de 1 será 3 vezes mais caixa. Entendeu a ideia? É muito lógico, é só montar essa estrutura que você consegue resolver. Então veja só, eu vou reduzir todo mundo para uma unidade. E aí você tem que usar a lógica comigo aqui, né? Então eu vou chamar essa aqui de primeira linha, essa aqui de segunda linha. Vamos analisar a primeira linha. Então vou fazer a análise dela. Ó, 4 trabalhadores trabalhando 5 dias vão colher 200 caixas. Isso quer dizer que um trabalhador trabalhando 5 dias, repara, eu não dividi por 4 a quantidade de trabalhadores, então a quantidade de caixas será reduzida por 4. Então é 200 dividido por 4 caixas. Agora, se um trabalhador, ao invés de trabalhar 5 dias, vai trabalhar 1 dia. Bom, então a quantidade de caixas agora reduz de novo agora por 5. Então vai ser 200 dividido por 4 vezes 5 caixas. Ou seja,
Daqui eu tiro a seguinte conclusão. Um trabalhador trabalhando um dia vai produzir ou retirar, o que ele falou ali? Colher quantas caixas? 200 dividido por 4 vezes 5. Ou seja, 200 dividido por 20, isso aqui me dá 10 caixas. Então, agora eu vou analisar a segunda linha sabendo qual que é a proporção entre essas grandezas. Vai ser da seguinte forma. Um trabalhador trabalhando um dia colherá 10 caixas. Agora, olha que legal esse raciocínio. Bom, isso quer dizer que 6 trabalhadores trabalhando um dia colherá quantas caixas? Bom, se era um trabalhador colhia 10, 6 vai ser 6 vezes mais. Então, 10 vezes 6 caixas. Agora se os mesmos 6 trabalhadores, ao invés de trabalhar um dia, trabalhar 3 dias. Concorda que eu vou colher 3 vezes mais caixas? Então, é o 10 vezes 6 vezes 3 caixas. Isso quer dizer que 6 trabalhadores trabalhando 3 dias colherão 10 vezes 6 vezes 3. 3 vezes 6 é 18 vezes 10, 180. 180 caixas. Então, 180 caixas. Muito lógico, assim, não precisa ficar decorando estrutura. Isso aqui é muito intuitivo, pessoal. Aprenda a fazer dessa forma intuitiva e não fique decorando regrinha, beleza? Próximo exercício, olha só que interessante. Vamos ler comigo. 3 torneiras iguais enchem um tanque de 5.000 litros de capacidade em quantas horas? 10 horas. Aí eu vou fechar uma das torneiras, ou seja, se eu fechar uma das torneiras eu tinha 3, agora eu vou ter 2 torneiras. Aí aqui é o seguinte, eu vou ter que pensar o seguinte, se o que eu quero descobrir é o tempo, então veja só, vai para a primeira linha e tenta reduzir todo mundo a uma unidade até chegar no tempo. Eu quero saber o seguinte, se 3 torneiras para encher 5.000 litros demoram 10 horas, o que eu quero saber é, vamos analisar em cima dessa unidade. Quanto que uma torneira para encher 1 litro demora? É isso que eu quero saber. Aí depois eu sei que 2 torneiras vai ser 2 vezes mais aquele tempo e que, em vez de 1 litro, 3.000 litros será 3.000 vezes mais. Então vamos analisar agora aqui a primeira, vou chamar aqui, ó, primeira linha, segunda linha. Vamos analisar a primeira linha, que é onde a gente tem todos os dados. Então assim, ó, 3 torneiras para 5.000 litros demora 10 horas. Aí agora você vem comigo aqui, ó. Isso quer dizer que uma torneira, ainda para encher os 5.000 litros, vai demorar quanto? Eu dividi por 3, né? Então é 10 horas dividido por 3. Agora, quanto que uma torneira para encher 1 litro vai demorar? Vai demorar 10 horas dividido por 3 vezes 5.000. Então, ou seja, é um tempo muito curto, né? Você está entendendo que eu estou diminuindo o tempo? É o 10 horas dividido por 3 vezes 5, que é 15.000. Então, se é o seguinte, conclusão. Uma torneira, para encher 1 litro, ela vai demorar 10 horas dividido por 3 vezes 5.000, 15.000. Eu tenho isso aqui. Mantém em fração, não fica com medo de trabalhar em fração, não, porque você vê que é muito mais fácil que ficar dividindo e transformando em decimal. Agora, vamos analisar a segunda linha. Na segunda linha, uma vez que eu saiba isso, vamos trazer aqui o que a gente sabe. Ó, uma torneira para encher 1 litro vai demorar 10 sobre 15.000 horas. Não se preocupa com esse número, não. Agora a gente começa a mexer nele. Isso quer dizer que 2 torneiras, você concorda que se uma demora aquilo ali para encher 1 litro, 2 tem que ser o dobro? Então, ó, uma torneira para encher 1 litro vai ter que ser 10 sobre 15.000 vezes 2 horas. Ou do dobro. E agora, as mesmas 2 torneiras, em vez de encher 1 litro, vai encher 3.000 litros. Então, ó, vou triplicar a quantidade de litros, o tempo tem... Triplicar não. Vou multiplicar por 3.000 a quantidade de litros, então o tempo também tem que multiplicar por 3.000. Então, é o 10 vezes 2 vezes 3.000, dividido por 15.000 de hora. Agora, você faz todas as simplificações, né? Ó, 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros. Aí você pode simplificar assim, ó. 10 vezes 3 dá 30, dividido por 15 dá 2, né? Então aqui se não ficou 2. 2 vezes 2 dá 4. Isso quer dizer que, ó, 2 torneiras para encher 3.000 litros,
é igual a 4 horas. Demoram 4 horas. Então, a nossa conclusão é o T é igual a 4 horas. Aí você faz a conta do jeito que você se sentir mais confortável. Então, entendeu, pessoal? Sempre reduzo todo mundo que não é a grandeza que eu estou analisando a uma unidade. Se 3 torneiras para encher 5.000 litros demoram 10 horas, aí eu vejo quanto que uma torneira para encher 1 litro demora. Não fique com medo de mexer com os valores. Trabalhe com as frações e siga a vida. Então, aí eu pego essa relação que eu descobri e começo agora a analisar a segunda linha. Bom, se uma torneira demora esse tempo, 2 torneiras têm que o tempo dobrar. Se para encher 1 litro 2 torneiras demorava esse tempo, bom, para encher 3.000 litros é 3.000 vezes aquilo. Então você multiplica por 3.000, faz as simplificações, chegamos no 4. E é isso. É assim que você resolve regra de 3 composta. Assim a gente finaliza a aula de regra de 3, simples, inversa, analisa. E aqui veja como é que você monta e reduza para uma unidade dessa forma prática. Ela é sensacional, muito fácil de resolver. E assim, o interessante da regra de 3 é que, você vê que não tem nenhuma fórmula? Eu tenho uma dica só. A dica é observe no caso da inversa e direta e troca se for a inversa, na simples. E aqui reduz a uma unidade. São dicas, não são regras. Aqui você tem que pensar, tá? Não é para você ficar decorando e tentando fazer formulinhas, não. É para você pensar e ir exercitando seu raciocínio com os problemas. É um excelente tema e muito importante para todo o seu estudo de matemática e física. Espero que você tenha gostado, tire um ótimo proveito e vejo você na próxima aula. Um abraço.